Uma garota loira com olhos aterrorizados estava sentada entre as ruínas em chamas, cercada por fogo por todos os lados. Ao longe, ouviam-se gritos. Alguém chamava por Lady Herminia. Ela permaneceu imóvel, chocada com o que estava acontecendo, e apenas rezava para que alguém viesse ajudá-la. Ela fechou os olhos e começou a chorar, tapando os ouvidos com as mãos, tentando bloquear os sons. Um homem estava à sua frente, protegendo-a com o corpo. Uma bainha preta com uma espada pendia de seu quadril. A menina olhou para ele, chamou-o de pai, e implorou que parasse. O homem passou a mão delicadamente pela cabeça dela, assegurando-lhe que tudo ficaria bem. Lembrou-a de que havia prometido ser seu herói e sorriu-lhe afetuosamente. Ela acreditava que seu pai poderia protegê-la. Mas atrás dela surgiu uma fera gigante, parecida com um gato, tecida com choques elétricos e línguas de fogo. O homem agarrou o focinho do monstro, que se aproximava dele afetuosamente, e pressionou o rosto contra o seu nariz, enquanto o monstro se esfregava nele de forma amigável. Separando-se, ambos assumiram uma posição de combate, virados para cima. No penhasco oposto, estava um homem com uma túnica curta e esfarrapada e capuz, que mais parecia um vagabundo. Ele chamou o pai da jovem de Wolf Meadows e, ironicamente, alegou ter recebido seu poder de outro herói, a quem ele não considerava um herói, mas uma imitação patética. Com essas palavras, o estranho caiu na gargalhada. O Wolf não se opôs. Seu rosto estava escondido atrás da longa franja, mas a raiva era palpável em cada movimento. Ele realmente extraía força da filha e percebeu que se autodenominar herói em tais circunstâncias era apenas conversa fiada. A garota, ao ouvir essas palavras, ficou confusa. O homem agarrou a espada com mais força. Não havia outra maneira de obter poder, não havia como voltar atrás. Depois de ser empurrado para a frente, ele só conseguia avançar, passo a passo. Ele seguiu o caminho do herói lendário. O inimigo estava curioso para saber o que ele faria. Mas para o Wolf, a resposta era óbvia. Ele só tinha um objetivo. Alcance a vitória. Ele desembainhou a espada e se posicionou entre a filha, que jazia no chão, tomada pelo medo e pela ameaça. Uma lembrança o assaltou, uma mulher caída no chão, admitindo que seus dias estavam contados e implorando para que ele atendesse ao seu último pedido, cuidar de sua filha. Ela implorou para que ele não morresse, pois ela nem teve tempo de dizer o nome do bebê. A mulher permaneceu em silêncio, impotente. Em seus braços, uma menina ruiva chorava, e ao lado dele, uma cesta de vime cheia de livros. E de repente, ela ouviu o nome da menina, Herminia. Assim começou a história de um aventureiro de nível SSS. 15 anos se passaram, uma densa floresta se estendia ao redor deles. O homem abriu caminho cuidadosamente pelo emaranhado de galhos. Logo avistou a planta que procurava, uma erva baixa com frutos pequenos, semelhantes a bagas. Ele o pegou e o colocou na cesta de vime pendurada nas costas. Seu nome era Wolf Meadows, e ele era um aventureiro de baixa patente. Ele havia começado aos 12 anos, lutando contra monstros como goblins. Mas, com o tempo, ele atingiu seu limite, enquanto outros aventureiros jovens e talentosos alcançaram alturas inimagináveis. Ele os observava com inveja. Gradualmente, ele parou de buscar aventuras perigosas e começou a ganhar a vida vendendo ervas e minerais. Sua classificação no sistema era D, a terceira de baixo para cima. A classificação era determinada por testes intermediários que avaliavam as habilidades gerais. As classificações variavam de F e A D, C, B e A, sendo A mais alta e F a mais baixa. Essa classificação foi o ápice de sua carreira de 15 anos. Ao retornar à casa de 2 andares, ele pegou a pequena Herminia. A menina cumprimentou o pai alegremente e o abraçou com força. No mesmo dia, ele o tirou de uma mulher moribunda, após ouvir o nome da menina. Não teve tempo de perguntar se era da mãe ou da filha. A mulher morreu, deixando apenas alguns livros e uma menina. Agora, a garotinha estava sentada no colo dele na rua, segurando um livro aberto. Ela ligou para o pai e disse que a mãe era um gênio.
Ele recebeu uma pensão de um aventureiro com 15 anos de experiência e viveu em sua cidade natal, Nicholas, criando sua filha. No início, ele nem sabia trocar fraldas, o que era motivo de repreensão frequente dos moradores da aldeia. Às vezes, ele ficava tão cansado que adormecia no meio da aldeia, encostado no tronco de uma árvore. Reminia cresceu rápido e, ao contrário do pai desajeitado, aos 5 anos já se lembrava de todos os feitiços básicos, o que o deixava bastante surpreso. O livro que ela segurava era um tratado sobre feras mágicas. Nele, constava que, cerca de 2 séculos atrás, uma fenda se formara em seu mundo, de onde essas criaturas se originaram. No entanto, a autora mencionou que a teoria dos 2 mundos tinha suas fragilidades. Reminia aceitava a possibilidade de outras dimensões, mas não entendia de onde vinha o poder capaz de abrir tal fenda. Ela leu as linhas com fascínio, enquanto o pai a observava com certa perplexidade. A menina perguntou-lhe o que ele achava. O homem, em resposta, perguntou-lhe por que ela havia escolhido ler o livro em seu colo, já que ele havia preparado uma mesa especialmente para ela. Mas ela se sentia melhor com ele. Como o amava mais do que tudo no mundo, ela o abraçou imediatamente. Ele retribuiu o abraço com um sorriso caloroso. 3 anos se passaram. Um rumor se espalhou pela vila, anunciando a aparição de Beowulf nas proximidades. Os aldeões começaram a conversar entre si, incrédulos. Um monstro de nível C, como poderia romper a barreira protetora? Principalmente porque não havia um único aventureiro na vila. A multidão cercou o chefe, um velho com uma bengala, exigindo conselhos. Tristemente, ele disse que não havia outra saída, teriam que abandonar a aldeia e ir embora. Lobo emergiu da multidão, erguendo a mão. Declarou-se pronto para enfrentar o perigo. Um dos moradores apressou-se em dissuadi-lo, lembrando-lhe que ele já estava aposentado, era de baixa patente e não poderia enfrentar o monstro. Mas Lobo entendeu perfeitamente. Sua casa era ali, e ele precisava proteger a filha, que se agarrava à sua perna com medo, com os dedinhos agarrando o tecido das roupas. Ele acariciou a cabeça dela e congelou quando ela estendeu o punho minúsculo em sua direção. Com lágrimas nos olhos, a menina soltou os dedos do pai e pediu que ele prometesse que ela voltaria viva, estendendo o punho ainda mais perto. Ele tocou a dela com a sua, assegurando-lhe que definitivamente voltaria para ela. Entre as ruínas, onde restavam apenas fragmentos de casas e prédios, erguia-se um monstro com 4 pernas enormes e garras longas e afiadas. Fios de saliva espessa pendiam de sua boca. Lobo estava diante dele, espada em punho. O monstro saltou para a frente com um salto rápido, abrindo a boca, mas o homem conseguiu aparar o ataque com sua arma. O golpe da pata foi tão forte que o jogou para trás. O inimigo era claramente mais forte. Recolhendo a pata, a fera atacou novamente, desta vez atingindo o alvo. Dentes afiados cravaram-se no ombro de Lobo, e seu rosto se contorceu de dor. O horror congelou nos rostos da garota e do mesmo aldeão que tentara dissuadi-lo. A garota cobriu a boca com as mãos, chamando baixinho pelo pai. Superando a dor, o homem conseguiu cravar sua espada por baixo no focinho do monstro, perfurando-o. Mas será que ele cumprirá sua promessa? As montanhas erguiam-se ao seu redor e, ao longe, avistava-se um moinho de vento. O aventureiro estava em uma posição perigosa, ferido e respirando com dificuldade, mas acreditava que poderia derrotar o inimigo. Um aldeão e sua filha observavam da janela de uma casa vizinha. Ela rezava com as mãos entrelaçadas e os olhos fechados. Uma cauda poderosa arrancou a espada das mãos de Lobo, fazendo-o voar para o lado. A enorme garra do monstro o prendeu ao chão, e a fera rugiu em seu rosto. O homem segurava uma planta que havia colhido recentemente na floresta. Ela poderia ajudá-lo na luta. Reunindo suas últimas forças, ele bateu com o punho no local onde havia cravado a espada, prendendo a grama. O monstro rugiu e atacou com a cauda, deixando-o sem fôlego. Lobo caiu no chão. O velho, que assistia à luta, observou com espanto o que estava acontecendo. Ele sussurrou que Lobo havia triunfado. O monstro, ofegante e babando, caiu no chão, sem ousar atacar.
Parecia que a manobra havia funcionado. Lobo, erguendo a cabeça, observou o inimigo, inclinando-se lentamente para o lado, cair morto. Os aldeões ficaram paralisados de descrença. Reminia chamou o pai, que jazia inconsciente, com os olhos fechados. Mais tarde, a menina sentou-se numa cadeira ao lado da cama, olhando-o ansiosamente, experimentando ervas de um livro didático, tentando criar remédios e até mesmo usando magia. 10 dias depois, ela adormeceu em uma cadeira e sentiu alguém acariciando sua cabeça. A menina acordou instantaneamente e viu o pai sorrindo. Ela finalmente havia recuperado a consciência. Ela começou a chorar de alegria e o abraçou com força, implorando que a perdoasse. Então ela disse que, quando crescesse, se casaria com ele. Lobo riu e disse que seria uma honra para ele. Então a menina disse que se tornaria uma aventureira para protegê-lo. Essa confissão o comoveu. Ele se perguntou se conseguiria ser um verdadeiro herói para ela e acariciou seus cabelos. Para ela, não havia dúvida, ele definitivamente conseguiria. Ela colocou a palma da mãozinha sobre a palma aberta do pai. 7 anos se passaram. Lobo chamou Reminia. Ele disse que era hora de ela ir embora. Reminia lavava pratos em uma bacia de madeira, controlando a água com magia. Seu rosto refletia tristeza, ela não queria ir. Mas a hora havia chegado. A menina estava completando 15 anos. Seu pai lembrou-lhes que já haviam discutido o assunto mais de uma vez e que haviam tomado uma decisão para o bem do futuro dela. Ela estufou as bochechas, claramente discordando das palavras dele, e correu até ele, abraçando-o e agarrando-se ao tecido da sua camisa. Não queria deixá-lo sozinho, temendo por ele do fundo do coração. O Wolf sabia disso e respondeu com um abraço. Mas tinha certeza de que conseguiriam, contanto que ela se cuidasse. A garota exigiu promessas dele: não abusar do álcool, comer carne e vegetais e não se esquecer de lavar roupa. Ele assentiu a cada comentário, sentindo-se desconfortável mesmo quando ela o lembrava da necessidade de lavar roupa diariamente. Lágrimas encheram seus olhos, e ele concluiu pedindo que ela não corresse riscos desnecessários. Ele olhou para a filha com ternura e disse que não estava menos preocupado com ela. Ela enxugou as lágrimas e se acalmou um pouco. Os aldeões saíram para se despedir dela, acenado com as mãos. A carruagem a levava cada vez mais para longe de casa. A moça olhava pela janela traseira enquanto a paisagem desaparecia lentamente no horizonte. Ele desviou o olhar e ela se virou. O jovem ao lado dela fechou o livro e comentou que temia que ela se recusasse a ir para a capital real. Faltavam 3 dias. Seu nome era Ciri Vogt, uma maga de classe A da Academia Real. Ciri tinha cabelos loiros curtos e usava um terno elegante com um lenço de seda no pescoço. Daquele dia em diante, ele seria seu conselheiro e pretendia desempenhar seu trabalho com dignidade. Apertaram as mãos. A garota garantiu que cumpriria a promessa, pois era isso que seu pai queria. Ciri ficou surpresa e perguntou se ela sentia apego excessivo ao pai. Ela negou indignada, embora ele mantivesse sua opinião. Para ela, Lobo era o único herói. Ele queria mencionar que ouvira falar do passado aventureiro do pai dela, mas ela o interrompeu, repetindo que ele era seu herói e, portanto, o protegia. De repente, como se tivesse sido avisada, Reminia gritou para a carruagem parar. O cocheiro puxou as rédeas, confuso, resmungando de descontentamento. A moça pulou no chão, caindo de joelhos. Ela encostou o ouvido no chão e disse ao cocheiro para se refugiar na carruagem imediatamente. Ele hesitou, mas Ciri insistiu que ele confiasse na moça. O mago perguntou se ela precisava de ajuda. Reminia respondeu afirmativamente e perguntou se poderia ser considerada chefe. Ciri ressaltou que, oficialmente, ela ainda era uma cidadã comum, mas prometeu ajudar. Ele se levantou e cobriu os ouvidos com as mãos. Naquele momento, um monstro enorme emergiu do chão, parecendo um verme monstruoso com 2 fileiras de dentes afiados em uma boca redonda. Seu tamanho era impressionante, e seu grito ressoava como um trovão. Ciri observou tudo sem pânico, notando apenas o tamanho colossal do monstro e o fato de estarem presos no deserto.
Ela sugeriu recuar antes que a situação piorasse, mas Reminia, parada em frente à carruagem, recusou. Ela declarou que queimaria o inimigo com as chamas de sua magia. Ele poderia fugir, esquecendo-se de sua honra, mas ela não recuaria. Com seu poder, o monstro cairia. Ele estendeu os braços à sua frente, fechou os olhos e desejou que o monstro fosse para o inferno. O feitiço acendeu, chama vermelha, apóstolo da expulsão. A rajada de fogo atingiu diretamente a boca do inimigo, causando uma explosão poderosa. As chamas o engolfaram completamente. Ciri ficou surpresa. Era um feitiço de alto nível, capaz de transformar a área ao redor em um deserto devastado. Ela se perguntou como seu corpo poderia suportar tamanho poder. Ela era uma aventureira de patente SS. Havia apenas 2 pessoas com esse título em Estrabol. Com um sorriso triunfante, Reminia perguntou se poderiam continuar seu caminho. Mas, nesta história, o protagonista não era ela, mas o Wolf, um aventureiro cuja jornada rumo à patente SS estava apenas começando. O Wolf saiu da casa com uma armadura e uma espada ao lado, aquecendo-se lentamente antes de entrar na floresta. Suas manhãs começavam com a prática dos golpes de espada. Esse treinamento era necessário para compensar as deficiências de habilidade que sentira durante a luta com o lobo, 7 anos antes. Ele também não queria que Reminia se preocupasse com ele novamente. Após terminar o exercício, enxugou o suor da testa. Enquanto continuava seu caminho, o Wolf viu um conhecido tentando encher um balde de madeira com água de um poço. Ele se aproximou de Kina e se ofereceu para ajudá-la. Ela aceitou com gratidão, desculpando-se pelo incômodo. Ele garantiu que não era nada, pois a aldeia tinha poucos homens e que ele estava sempre disposto a assumir a tarefa. Ele pegou o balde cheio e o carregou para dentro de casa. Lá, um velho estava sentado em uma cadeira, segurando as costas. Era Milo-san, que a quebrara novamente. Ao ver o Wolf, agradeceu-lhe por ajudar a esposa. Sorriu e pediu que esperasse um momento. Ele tirou da mochila as ervas que havia colhido na floresta e as misturou em uma tigela, preparando uma pomada curativa. Ao terminar, aplicou a mistura na área dolorida. O rosto de Milo se iluminou visivelmente. Ele sabia que os remédios de lobo faziam efeito rápido. O aventureiro, sorrindo, pediu que ele não o elogiasse demais e deixou outra porção para o caso de a dor voltar. Kina, sorrindo, carregava uma pesada caixa de madeira cheia até a borda de batatas. Ela disse que era para o Wolf-chan. Ele, envergonhado, pediu que ela não o chamasse assim, afinal, ele já tinha 42 anos. Milo assentiu e os homens riram. Mais tarde, o Wolf estava cavando o chão com uma ferramenta de jardinagem. Uma carruagem passou, e a condutora era uma jovem usando um chapéu de palha. Ela o tirou e acenou para ele. Era a Pedlera, uma garota atraente de pele morena e cabelos escuros na altura dos ombros, levemente cacheados. Ela sugeriu que dessemos uma olhada nos produtos dela para ver se havia algo interessante. Lobo, rindo, recusou, coçando a nuca. Mas o mercador não se mexeu, pegou uma espada embainhada da carroça e entregou a ela. Percebeu que ela era uma boa mercadora, pois insistia na compra. De repente, ela notou sua espada e percebeu que ela parecia gasta. Só então se lembrou de que não a havia tirado desde o treino matinal. Ele agradeceu a preocupação, mas repetiu que não tinha recursos e, portanto, recusaria. Ela suspirou, sorriu e, retornando ao assento do cocheiro, respondeu que estava indo para a capital passando pelas aldeias do leste. Lobo lembrou-lhe que havia monstros no leste naquela época do ano. A menina deu de ombros, dizendo que eram apenas animais e que seu velho cavalo ainda era forte. Ela deu um tapinha no flanco dele para provar. Depois de se despedir, ele deu partida nos cavalos. Ouvindo passos ao lado, virou-se e viu o Wolf caminhando ao lado dela. Explicou que queria acompanhá-la até a orla da floresta porque estava preocupado. Ela ficou surpresa, mas disse que não tinha condições financeiras para acompanhá-lo. Ele garantiu que só queria ter certeza de que ela estava segura. Eles continuaram pela trilha da floresta. Lobo, acostumado a tais lugares, notou o silêncio incomum.
Ele sabia que o barulho da carroça atraía facilmente monstros. De repente, uma sensação de mau presságio pareceu tomar conta dele. Ele gritou que havia alguém por perto e sacou a espada. Algo se moveu nos arbustos e, no instante seguinte, um lobo saltou. Lobo conseguiu impedir o ataque, mas a garota atrás dele estava assustada. Ela ficou surpresa, pois deveria haver uma barreira ao redor da aldeia. Era difícil conter o ataque da fera, e ela gritou para Pedlera correr para a aldeia imediatamente e avisar a todos. Ela cambaleou em resposta, sem vontade de desistir. Mas, aparando outro ataque, Lobo saltou sobre o cavalo e lhe deu um tapa no flanco. O animal e seu condutor avançaram. A garota conseguiu gritar que contava com ele. Naquele momento, lembrou-se da promessa que fizera a Reminia antes de partir, não correr riscos. Com um sorriso amargo, pediu desculpas mentalmente à filha, pensando que talvez não estivesse cumprindo seu papel de pai. O lobo se preparou para atacar novamente. A fera investiu contra ele, e Lobo mal teve tempo de se defender. Estava ficando cada vez mais difícil aparar os golpes. E, de repente, ele notou algo estranho. Os movimentos do lobo pareciam lentos e suas próprias reações se intensificaram. Esquivando-se dos ataques, ele contra-atacou. Ele se aproximou e golpeou a pata dianteira do animal com sua espada. O lobo uivou e caiu, espalhando sangue no chão. Quando olhou para sua arma, percebeu que a lâmina estava quebrada, restando apenas o cabo. Naquele momento, outro lobo saltou para o lado, e o homem pensou que estivesse zombando dele. O monstro investiu, tentando agarrá-lo com as mandíbulas. Lobo se esquivou por pouco e tentou agarrar a fera com as próprias mãos. Sangue escorria de sua perna, suas forças se esvaíam rapidamente. As presas do monstro estavam perigosamente próximas do rosto de Lobo. Midris estava apavorado. Seria este o fim? Tudo o que viu foi uma boca escancarada cheia de dentes afiados. Ele havia perdido sua arma e agora só lhe restava golpear o inimigo desesperadamente com os punhos. Reunindo todas as suas forças, ele deu um soco bem no rosto da fera. O rosto do monstro exibia marcas visíveis do golpe. Ele caiu no chão novamente, desta vez com um único golpe. Lobo, de costas para ele e com o braço ainda estendido, virou-se, perguntando-se se o havia derrotado. Mais tarde, uma multidão de aldeões se reuniu no centro da cidade. Perto da carroça de uma mulher com chapéu de palha, as pessoas discutiam o que havia acontecido. A menina se virou e exclamou ao vê-lo. Ele parecia exausto, coberto de sangue, mas seu rosto demonstrava pouca emoção. Ela e os outros correram até ele, dizendo que não sabiam como agradecê-lo por salvá-la e notando que ele estava coberto de sangue. Lobo insistiu que estava bem, mas o mercador o dispensou duramente, classificando-o de irresponsável e presunçoso, sem querer considerar as consequências. Ela disse isso em voz alta, cerrando os punhos e expressando claramente seu descontentamento. Lobo, um pouco envergonhado, coçou a bochecha e perguntou se ela sabia como esfolar um animal morto. Quando ela respondeu que não, ele apontou para a floresta e disse que era um monstro de nível A, que valia muito dinheiro, e que ele poderia vendê-lo para contratar guardas. O mercador ficou surpreso e recusou, pois havia matado a presa, não ela. Lobo apenas suspirou, ressaltando que ele não era um mercador e, portanto, ela era inútil. Virando-se, ele se afastou, dizendo que ia se lavar e descansar. Os aldeões o observaram partir com expressões de espanto. O mercador o acompanhou, sem palavras e boquiaberto. No dia seguinte, Lobo forjou uma nova espada, satisfeito com o resultado. A lâmina estava como nova. Só restava um problema a ser resolvido. Ele parou diante de uma parede com um enorme buraco e fragmentos de rochas que outrora o compunham. Olhando para o buraco, declarou que estava destruído. Pensativo, cruzou os braços e fechou os olhos. Ele não tinha forças para consertar a barreira. Mas não podia depender para sempre da filha, que havia partido recentemente para a capital. A imagem dela lhe veio à mente, e ele decidiu pedir ajuda à guilda. Depois de examinar as pedras que outrora formavam a barreira, olhou para o céu.
A essa altura, Reminia provavelmente já havia chegado à cidade. Na verdade, ele ainda estava na estrada, olhando tristemente pela janela da carruagem. Ciri notou que dali não conseguiam ver sua cidade natal. A menina estufou as bochechas, imaginando se o pai se cuidava, principalmente se lavava a roupa todos os dias. Ciri ficou surpresa por ser essa a sua preocupação. Ele a lembrou irritado que seu pai havia sido atacado recentemente por um lobo e poderia ter morrido. Mas, ao perceber o que havia dito, cobriu a boca com a mão, como se ela tivesse escorregado. Reminia pareceu satisfeita e garantiu que estava tudo bem. Estalando os dedos, acrescentou com um sorriso presunçoso que havia feito algo pelo pai. Sim, os monstros da vila eram de baixa patente, mas fora da barreira tudo era diferente, e ele decidiu garantir isso a ela. Ciri se interessou e pediu esclarecimentos. Orgulhoso, ele contou a ela que havia usado magia para fortalecer o corpo do pai, elevando-o significativamente acima do seu nível anterior. Ciri ficou surpresa, era um feitiço de alto nível. Eles trocaram olhares silenciosos. Ciri notou que a vitória em combate dependia de outros fatores além da força. No entanto, para Reminia, seu pai era o mais forte, pois vivia em seu coração. Para enfatizar suas palavras, ela tocou o peito com o dedo. Naquele momento, o próprio lobo, ocupado com seus afazeres, sentiu de repente uma estranha excitação. Levantando a cabeça, viu uma figura com um manto esvoaçante e chapéu, parada na beira do penhasco. As orelhas do estranho eram pontudas, como as de um elfo. Ele perguntou, carrancudo, o que o lobo estava fazendo ali. O aventureiro, confuso, repetiu a mesma pergunta. O estranho com o cajado de madeira permaneceu imóvel, mas então estendeu a mão, e Lobo notou um anel brilhante em seu dedo. Pelo cajado, ele sabia que era um mago. Pelas orelhas pontudas, era óbvio que era um elfo. O mago pulou do penhasco, segurando seu chapéu, e perguntou a Lobo se ele tinha ouvido falar do lobo. Ele perguntou novamente, surpreso. O mago explicou que um dos lobos havia vagado por aquelas terras, mas ele não conseguia mais vê-lo. Lobo perguntou se a fera pertencia ao próprio elfo. Descobriu-se que o monstro havia destruído uma vila vizinha, e a guilda pediu ajuda ao mago. Como prova, ele mostrou uma carta relacionada à missão. Lobo percebeu que era o mesmo lobo solitário que ele havia derrotado recentemente. O elfo pareceu incrédulo. Perguntou a Lobo qual era sua patente. O elfo respondeu que era um aventureiro de patente D. O mago duvidava que alguém daquele nível pudesse derrotar a fera. Lobo assentiu, mas acrescentou que a barreira destruída poderia ter sido a razão para o aparecimento do lobo. O mago disse que ele próprio estava perseguindo o monstro e que este provavelmente havia rompido a barreira quando o atingiu. Com uma expressão sombria, Lobo disse que, se a destruição da barreira foi acidental, que assim fosse, mas que o mago poderia pelo menos consertá-la. Esta muralha era uma tábua de salvação para a aldeia à frente, onde ele próprio vivia. Em resposta, o mago chutou a parede, alargando ainda mais a fenda. Ele explicou que uma barreira havia sido instalada recentemente e que poderia ser destruída com força suficiente, e que quem a havia criado era inexperiente. Lobo ficou irritado, mas o mago, ignorando-o, voltou até o lobo e exigiu saber onde estava seu cadáver para que pudesse entregá-lo à guilda em troca de uma recompensa. Lobo disse que havia dado a fera a um comerciante conhecido. A feiticeira ficou furiosa, disse que aquilo era errado e exigiu que ele revelasse o nome do comerciante ou devolvesse a carcaça a ela mesma. Irritado, o Wolf recusou firmemente. Eles ficaram frente a frente. O mago, incapaz de conter a raiva, agarrou o cajado e, estendendo as mãos para a frente, lançou o feitiço, raio. Tudo aconteceu instantaneamente. Dezenas de bolas de trovão voaram em direção ao Wolf, explodindo com força ensurdecedora ao lado dele. O mago sorriu satisfeito, confiante no sucesso, mas logo congelou ao ver o aventureiro vivo e ileso em meio a uma nuvem de poeira. Então, usando a habilidade Flechas do Trovão, ele lançou uma chuva de raios em uma velocidade incrível. No entanto, nenhum golpe acertou o alvo. O Wolf de alguma forma desviou de cada um.
Sem perder tempo, ele investiu contra o elfo. O mago pensou que ele havia enlouquecido, mas o instante seguinte provou o contrário. A espada cortou o ombro do elfo, fazendo-o gritar, apertando o ferimento com a mão saudável. Lobo disse calmamente que não o mataria. O mago não entendia por que o haviam deixado vivo, mas o motivo era simples: o aventureiro não matava sem extrema necessidade, e pelo anel em seu dedo, ele entendia que tinha uma família. Lobo perguntou se poderia restaurar a barreira. O mago admitiu que não seria difícil. Então, Lobo sugeriu que ele o fizesse. Sentindo-se culpado por entregar o cadáver sem saber a quem pertencia, enfaixou o braço ferido do mago e pediu que ele o segurasse. O elfo, um tanto confuso, perguntou seu nome. O lobo sorriu e disse seu nome completo. O mago prometeu se lembrar dele. Enquanto isso, Ciri tentava acordar Reminia, avisando-a de que haviam chegado à capital real. À frente deles, havia um enorme portão de madeira, atrás do qual se estendiam fileiras de prédios. A menina olhava pela janela com admiração, os cabelos esvoaçando ao vento. Pessoas caminhavam pelas ruas, ocupadas com seus próprios afazeres. Ciri perguntou se era a primeira vez dela. Reminia pensou por um momento. Era a segunda visita. A primeira vez que vinha para fazer pesquisa, e não esperava que seu artigo fosse tão bem recebido. Ciri observou que ela tinha apenas 12 anos na época. Ele se desculpou por não estar presente naquele momento, explicando que estava em outro apartamento. A jovem, olhando pela janela, preocupava-se se seria recebida ali. Ciri garantiu-lhe que o rei a receberia pessoalmente e que não havia dúvidas sobre sua acolhida. Reminia ficou encantada, sorrindo enquanto as crianças passavam correndo pela carruagem. Mais tarde, a criada estava ajustando seu espartilho. Reminia perguntou que tipo de roupa era, ao que a criada, surpresa, perguntou se ela não sabia que era um vestido. A criada ao seu lado explicou que aquela roupa era necessária para um encontro com o rei. A jovem ficou indignada, pois havia estado recentemente com suas próprias roupas, mas de repente trocou de roupa na frente de quase 2 dúzias de pessoas. Ela se lembrou de como as criadas lhe pediram para não se mexer enquanto ela vestia o vestido. Ela gritou de desgosto porque nem 100 pessoas de sua aldeia a teriam envergonhado tanto quanto aquela cena. Ciri sugeriu que ela não era tão tímida em ser vista, mas Reminia a interrompeu rudemente, dizendo que não planejava se casar com ninguém além de seu pai. A empregada a avisou que ela iria apertar o espartilho e pediu que respirasse fundo. Ela se distraiu com as palavras da empregada e, confusa, perguntando o que iria fazer, naquele exato momento sentiu o espartilho apertar até o limite, fazendo Reminia gritar e não conseguir conter um palavrão agudo. Suas pernas tremiam nos saltos desconhecidos. Ela achou que seria melhor se vestir como Ciri, mas era seu uniforme de trabalho, confortável e prático. O rapaz parecia gostar de zombar do seu descontentamento. Reminia decidiu que a culpa não era dela, mas sim da roupa desconfortável em si. Ciri disse que não era a primeira pessoa que acompanhava para conhecer o rei, e a moça decidiu deixar a critério dele. Eles caminharam pelo corredor e logo chegaram ao seu destino. À sua frente, estendia-se um vasto salão repleto de pessoas em trajes cerimoniais. Em um estrado, ao qual conduziam degraus acarpetados, estava sentado o rei, um homem idoso de barba longa e coroa. Sua primeira pergunta foi se aquela era realmente Reminia Midress. A moça ajoelhou-se e curvou a cabeça, dizendo que era uma honra conhecê-lo. Deu seu nome e acrescentou que era filha de Wolf, da aldeia de Nikiras. Sem levantar os olhos, expressou sua sincera gratidão pela honra. O rei repetiu suas palavras, admitindo que nunca tinha ouvido falar do lobo de Nikiras, e se virou para o general Zerreste, que estava ao seu lado. Era um homem com muitas cicatrizes no rosto, barba curta e cabelos longos. Com um sorriso maldoso, respondeu que não conhecia aquele homem nem a vila em si. O rei pediu que ele não levasse isso a sério. Ela comentou que o homem que a criou provavelmente era muito corajoso e trabalhador. No entanto, Zerreste interveio, afirmando que ela provavelmente havia criado um macaco da montanha.
Com um sorriso desdenhoso, acrescentou que, como o segundo grande herói, tinha vindo até ali só para vislumbrar a menina, em quem, na sua opinião, poderia estar escondida uma fraude. Herminia ficou atordoada com tamanho desdém, e Ciri, indignada, lembrou-se em voz alta de que era oficialmente reconhecida como uma grande heroína. A jovem se virou para Sua Majestade, e a sala imediatamente ficou em silêncio, com a atenção voltada para ela. Ele se ofereceu para verificar pessoalmente o poder do rei e pediu uma chance. O rei concordou rapidamente, mas especificou como o demonstraria. Colocando a palma da mão no peito e não mostrando nenhum sinal de constrangimento, Herminia propôs um duelo com o general Zerreste, se ele próprio não se opusesse, é claro, e olhou para ele. Zerreste, embora parecendo irritado, forçou um sorriso e aceitou o desafio. O rei aprovou, afirmando que assistiria à luta com interesse. Cerrando os punhos, Herminia o avisou com confiança que o faria se arrepender do dia em que a chamou de impostora. E parecia que não eram apenas palavras vazias. Aventureiros de nível A completam mais de 100 missões por ano, são proficientes em 2 tipos de magia superior e têm mais de 10 habilidades especiais. Ciri e o general Zerreste, embora não participassem das missões, eram ambos de nível A em magia e habilidades. Herminia estava 2 níveis acima dela, era uma aventureira de nível SS, e detinha o título de grande heroína. Ciri balançou a cabeça, percebendo que a luta de treino ainda aconteceria. Ele andava nervosamente de um lado para o outro em seu escritório. Zerreste comandava o exército e tinha o título de comandante valente. Seu orgulho ficaria gravemente ferido se uma garota de 15 anos se mostrasse mais forte. Ciri se virou para Herminia e perguntou se ela estava ouvindo. Em vez de responder, ela exclamou em voz alta que nunca mais usaria aquele vestido, fazendo Ciri se encolher e tapar os ouvidos. Despindo-se, ficando apenas de roupa íntima, jogou o vestido sobre a mesa e calmamente comentou que ouvira tudo o que ele dissera. Ela não se importava com o orgulho do conde, ele havia insultado seu pai e, portanto, merecia ser despedaçado. Cerrando os punhos, Herminia jurou que faria isso, caso contrário, ele não se acalmaria. Ciri achou que era a primeira vez que ouvia alguém prometer cortá-la em pedaços, em uma conversa casual. Ela perguntou cautelosamente se tinha alguma chance de vitória, afinal, sua oponente era uma guerreira experiente, embora de patente inferior. Mas Herminia não considerou isso um problema. Herminia vestiu suas roupas habituais e pareceu despreocupada. A maga se tranquilizou, pensando que, com seus poderes, poderia derrotar o general com um único feitiço. Mas a garota imediatamente deixou claro que não faria isso. Tal vitória seria injusta, então ela não usa magia em combate. Ela parecia mais interessada na nova blusa de trabalho que admirava, enquanto Ciri, irritada, a observava em silêncio, sem saber o que dizer. Logo decidiu fazer uma pergunta. Ele explicou que não apenas abriria mão da magia ofensiva, mas também da magia que alterava o status. Ciri cobriu o rosto com a mão, visivelmente deprimida com a confissão. Quando ela o chamou, ele, ainda confuso, perguntou o que ela queria. Herminia perguntou animadamente sobre os pontos fortes do general Zerreste, parecia que ele já tinha um plano em mente. Enquanto isso, na aldeia, Nikiras Wolf colhia vegetais. Suspirando, enxugou o suor da testa e guardou os vegetais em uma caixa de madeira. Segurando um rabanete fresco, ela se lembrou de Herminia quando bebê e ficou triste, pois sentia muita falta dela. Uma vizinha se aproximou e perguntou se a menininha estava se divertindo na capital. O Wolf estava confiante de que ela estava bem. Como pai, ele sabia que ela era inteligente, entendia a situação dele e agiria com responsabilidade. A mulher concordou que Herminia sempre fora diligente. O pai orgulhoso sabia que a força dela residia no fato de que, secretamente, ela trabalhava mais do que todos os outros. Olhando para o céu claro, ele só esperava que a filha não desistisse. Naquele momento, na capital, Herminia caminhava por um longo corredor quando de repente se virou, como se ouvisse a voz do pai.
Ciri perguntou o que havia acontecido, mas ela apenas sorriu e sugeriu que continuassem. O grande estádio estava lotado de espectadores que tinham vindo testemunhar a batalha entre a jovem feiticeira e o general Zerrest. No centro, havia uma arena circular cercada por colunas e escadas. No meio, o general já estava de pé com uma arma nas mãos, um bastão com uma ponta de metal afiada, como uma espada. A multidão o saudou com gritos, mas de repente silenciou ao ver Reminia emergir com uma espada de madeira. Ela parecia prestes a lutar corpo a corpo com ele. O general, irritado, perguntou-lhe por que ela precisava de uma espada, sendo maga. A jovem respondeu que fazia parte de suas táticas. O duque a advertiu para não se desculpar depois, como se não fosse nada sério, e Reminia assentiu. Ciri a chamou dos bastidores, pedindo-lhe que tomasse cuidado. Ela agradeceu a preocupação, o que fez o conde rir. Mas Ciri tinha certeza de que ela ficaria bem, porque era forte. O rei e sua comitiva estavam sentados na sacada do prédio vizinho, observando a arena. Ele levantou a palma da mão, dando o sinal para começar a luta. A luta começou. Reminia atacou ferozmente, mas o general defendeu seus golpes com confiança, sem partir para a ofensiva. Após aparar um dos ataques, ele a fez pular para trás e colocar a mão no chão. A multidão aplaudiu ruidosamente. O golpe foi mais rápido e poderoso do que o esperado. Ficou claro que ela não era nenhuma novata. Fechando os olhos, ela respirou fundo. Ao abri-los, o general investiu, tentando atacar, mas Reminia o desviou habilmente. Ele lançou uma série de ataques rápidos contra ela, mas ela conseguiu apará-los. Ciri, observando a luta, ficou preocupada e encorajou a garota, gritando para que ela se esforçasse mais. O general deu alguns passos para trás. Ele reconheceu mentalmente que ela era uma oponente digna, mas ainda acreditava que a luta estava chegando ao fim. Ciri avisou Reminia em voz alta que o conde partiria para a ofensiva. O general usou uma combinação letal contínua, criando 4 cópias de si mesmo. Todos atacaram a garota, e os golpes pareciam ter acertado o alvo, mas ela escapou ilesa. O general ficou confuso. Ele havia evitado todos os ataques dela, mesmo ela sendo uma maga e também uma menina muito jovem. Reminia investiu novamente, preparando-se para atacar, e assumiu uma posição, preparando-se para defender. De repente, ela repetiu sua técnica, criando 4 clones com um ataque letal contínuo, e conseguiu feri-lo. Zerrest desabou, exausto, e Reminia permaneceu orgulhosa no centro da arena. A multidão explodiu em aplausos, celebrando sua vitória. Ela se virou e viu o rei se aproximando. O monarca a elogiou, dizendo que a luta foi um excelente resultado e desejando-lhe a continuidade dos serviços prestados ao Estado. Reminia se ajoelhou e garantiu que, pelo bem de Rexênia, ela continuaria com seu trabalho e pesquisa. Ao sair do palco, Ciri correu até ela, abraçou-a e exclamou: "Isso foi incrível!" Ela admitiu estar um pouco nervosa e agradeceu pelo conselho antes da luta. Sem ele, o resultado poderia ter sido diferente. Enquanto isso, os 2 homens ajudavam o general a se levantar. Zerrest parecia irritado e confuso. Reminia se virou para ele, apontando que sua técnica poderia ser ainda mais perigosa se ele adicionasse um 5º golpe. Bastava dar meio passo para trás para executar uma investida adicional. Ele até se ofereceu para ensiná-lo, o que surpreendeu a todos os presentes. O general, ainda surpreso por ele não só ter copiado sua técnica, mas também tentado aprimorá-la, perguntou quem o havia ensinado esgrima. A menina respondeu que seu pai a havia ensinado. Zerrest pediu que ela o nomeasse, e ela respondeu: Nicholas Wolff, acrescentado que valia a pena lembrá-lo. Ele assentiu. De costas, Ciri notou que fora bom ter decidido não cortá-lo em pedaços. Reminia assentiu, acrescentado que agora o general se lembraria do nome do pai. Ciri percebeu que ela o amava muito. Ela confirmou com um sorriso. Enquanto isso, trabalhando nas camas ao lado do vizinho, Wolff espirrava, como se respondesse às frequentes menções a si mesmo. Enquanto isso, um dragão sobrevoava as cadeias de montanhas e pousou em uma das saliências.
Havia muitas criaturas semelhantes ao redor, todas guardando um enorme ovo. Quando a casca começou a rachar, a atenção dos dragões foi atraída para ele. Ao mesmo tempo, na aldeia, Lobo retornou da floresta com uma bolsa cheia de ervas, decidindo que era o suficiente por hoje. Muitos remédios poderiam ser feitos com aquele suprimento. De volta à aldeia, ele se virou. Ouviu-se um barulho vindo dali. Os habitantes da cidade estavam reunidos em um só lugar, e Lobo, avançando em ritmo constante, esperava ver mercadores. Mas à sua frente estava um mago a cavalo, o mesmo que ele havia conhecido pouco antes. O elfo notou o aventureiro, disse algo para a garota no cavalo ao lado, e eles foram direto até ele. A menina parou e perguntou se ele era o Wolf Midress. Ele permaneceu em silêncio, encarando-a, e só quando ela repetiu a pergunta é que ele se desculpou e confirmou que era ele. A moça desmontou e mencionou que seu subordinado lhe causara problemas na semana anterior. Ao ouvir isso, o mágico abaixou a cabeça e tirou o chapéu. A jovem, juntamente com seus companheiros, curvou-se profundamente, pedindo perdão. Lobo, envergonhado, pediu que ela parasse. O que havia acontecido era coisa do passado, e nada de terrível havia acontecido. Ele acrescentou que, graças à ajuda do mago, eles conseguiram restaurar a barreira protetora, mas a garota discordou, alegando que a culpa era dela como líder, e pediu para aceitar suas desculpas. Percebendo que ela não desistiria, Lobo concordou e pediu que ela levantasse a cabeça, após o que perguntou seu nome. Sorrindo e colocando a mão no peito, ela se apresentou como Henry Hog Rifalas, líder do Esquadrão Libélula Azul. O Wolf perguntou se ela pertencia à gloriosa família Rifalas. Um de seus companheiros confirmou isso com orgulho. O terceiro, um cavaleiro chamado Rimate, acrescentou que Lady Henry era parente do rei Murad de Rechênia e a filha mais velha do duque, chefe da família Rifalas. O Wolf admitiu, confuso, que ela era uma princesa. Levou um momento para compreender o que fora dito e rapidamente se curvou, desculpando-se por seu comportamento. Henry, um pouco envergonhado, disse que não era necessário. Virando-se para seu cavaleiro, ela perguntou se o nome Midress o lembrava de alguma coisa. O mago respondeu, pensativo, que uma garota com aquele sobrenome havia recebido recentemente o título de grande heroína, e que aparentemente morava naquela vila. A princesa perguntou se Lobo era seu pai. Ele confirmou que Reminia era sua filha. Henry riu, notando que agora entendia por que o mago Dallas, que servia sua família, não conseguia lidar com ele. Henry, segurando seu pulso com as duas mãos, olhou para ele com expectativa e disse que gostaria muito de receber algumas lições dele. Depois de um tempo, a princesa assumiu uma postura de combate, segurando um grosso cajado de madeira em vez de uma espada. Diante dela, o Wolf, igualmente perplexo, segurava o mesmo cajado. Perguntou ao cavaleiro o que era a Libélula Azul. Ele explicou que era um esquadrão de autodefesa. Henry acrescentou que, devido à distância das vilas da cidade onde a guilda estava localizada, o grupo deles exterminava monstros por conta própria. Após o aquecimento, ela chamou o Senhor Lobo e se ofereceu para lutar sem pudor. Ele parecia desconfortável, não podia lutar com a princesa a sério. O plano era simples, ceder um pouco e depois recuar. O elfo ao seu lado abaixou a palma da mão, dando o sinal para começar. Eles ficaram frente a frente, apontando seus bastões como espadas. Isso foi difícil para Lobo, que tentou encontrar uma saída. Perdido em seus pensamentos, ele não percebeu o quão perto a princesa estava. Seus movimentos eram precisos, seus golpes rápidos e certeiros. Assim que ele repeliu o ataque, ela voltou à ofensiva. Teve que levar alguns golpes. Era evidente que ela era muito experiente, seu oponente se mostrou forte. O cavaleiro sentado no toco com uma expressão preguiçosa gritou para Lobo, que se esquecera de avisá-lo. A princesa é uma aventureira de nível B, então é perigoso subestimá-la. Um sorriso satisfeito se espalhou por seu rosto. O Wolf gostaria de ter ressaltado que essas coisas deveriam ser ditas com antecedência, mas não havia tempo. Não havia sentido em se conter diante de um oponente forte. Henry não parecia cansado.
Ao recuar e se abrir, ele inadvertidamente lhe deu uma brecha, e o Wolf correu para atacar. Mas ela conseguiu se esquivar, deixando-o em desvantagem. Uma vez ao lado, a princesa ergueu seu cajado acima da cabeça. Seus golpes eram tão calculados quanto sua defesa. Ela o avisou para se preparar e então atacou. O Wolf relembrou brevemente. Depois de derrotá-lo no treinamento, a pequena Reminia perguntou por que ele havia desistido. Deitado no chão, ele negou, dizendo que era simplesmente forte. A menina então exclamou que seu pai jamais deveria perder para ninguém. Ele sorriu e pediu que ela não falasse bobagens. Mas, para ela, ele era um herói que estava fadado a vencer todas as vezes. Abraçando-a, ele prometeu que não perderia, e ela, em resposta, pediu que ele se esforçasse mais. Voltando ao presente, o Wolf interrompeu abruptamente o golpe, embora o resultado parecesse ter sido previsto. Henry ficou surpreso. Ele devolveu o golpe com tanta força que arrancou o porrete de suas mãos. A luta terminou. Ele correu imediatamente até ela, preocupado que ela estivesse machucada. A princesa, corando, olhou para ele, o que o deixou confuso. Ao se aproximar, ele gritou o nome dela. Então, de repente, ele agarrou as mãos dela e a pediu em casamento. Ele perguntou em voz alta, surpreso, sem acreditar no que estava ouvindo. Um homem chamado Hyrule Hog Rifalas estava em frente ao espelho, avaliando sua aparência impecável. Ele usava um terno caro e elegante e óculos retangulares rígidos. Alisava o bigode bem feito com os dedos. Kairiu possuía aproximadamente 15% do território do reino de Rexênia, governava a casa ducal de Rifalas, supervisionava a agricultura e administrava 2 minas. Como um homem muito ocupado, ele estava acostumado a planejar cada minuto. Quando um criado se aproximou dele com a intenção de discutir negócios com seus aliados, o duque levantou a mão, interrompendo. Disse que a conversa teria que ser adiada. Hoje ele finalmente jantaria com a filha, afinal, ele também às vezes precisava descansar. À mesa, a princesa confessou ao pai que havia um homem com quem ela queria se casar e pediu que ele o conhecesse. O duque, ao ouvir isso, engasgou, e um gole de vinho derramou para o lado. Surpreso, declarou abruptamente que não concordava com tal casamento. Henrique, em resposta, repreendeu-o por recusar sem sequer conhecer a escolhida e alertou-o de que poderia se ressentir do pai. Pareceu ter funcionado. O homem, depois de moderar a rispidez, pediu-lhe que lhe contasse mais. Ele começou perguntando o nome dela, mas ela não disse nada. Então, o duque perguntou qual era sua patente. A princesa respondeu calmamente que era de patente D, embora aposentada, mas muito forte. Ao ouvir a pensão, Kairiu sentiu um suor frio percorrer-lhe as costas e perguntou-lhe quantos anos tinha. Henry, sem entender o truque, respondeu calmamente, cerca de 42. Essas palavras finalmente o desmoralizaram, e ele caiu de cara na mesa. Ele se levantou abruptamente e bateu com os punhos na mesa, exclamando que não permitiria que sua filha se casasse com um homem velho. Exigiu que ela pensasse na diferença de idade. Henry concordou que havia, mas afirmou que o poder do amor superaria qualquer obstáculo. O duque agarrou a cabeça. Não era a primeira vez que Henry se apaixonava perdidamente por um homem mais forte do que ela. Se essa tendência não fosse interrompida, da próxima vez ele traria um dragão para dentro de casa. A ideia de um dragão o assombrava. Kairiu ligou para Rimote e perguntou como estavam as coisas com a mina. O cavaleiro respondeu que ainda não haviam encontrado nenhum aventureiro de nível A ou superior que pudesse lidar com o problema. A isso, o duque respondeu com um sorriso travesso que entendia tudo. Ele se virou para a filha e perguntou se ela sabia que um dragão havia se estabelecido na mina. Após ouvir uma resposta afirmativa e uma contrapergunta sobre a solução, declarou que, se a escolhida conseguisse matar o dragão, receberia um convite para sua casa. Henry ficou satisfeito com a condição. O duque tinha certeza de que o lobo teria dificuldade em lidar com o dragão. Mais tarde, o trio, a princesa, o mago e o cavaleiro, cavalgava. O mago, compreendendo a essência do plano, perguntou como ela levaria Lobo até o dragão.
Para Henry, não foi difícil, ela tinha certeza de que ele concordaria. O mago objetou: Lobo não era mais um aventureiro, ele havia se aposentado e era improvável que aceitasse o desafio. O cavaleiro concordou que não seria fácil convencê-lo. A princesa pensou a respeito e elaborou um plano. O elfo irrompeu na casa de Lobo, gritando que Henry havia caído nas garras de um dragão. O homem, assustado, pulou da cadeira e perguntou se ele tinha ouvido direito. O mágico ficou surpreso por terem acreditado nele da primeira vez. Lembrou-se das palavras da dama de que o herói certamente salvaria a princesa e, claro, percebeu que era mentira. Um lobo agitado dirigiu-se à porta, dizendo que precisava contatar a guilda imediatamente, mas o mago o impediu. Ele lhe garantiu que a demora era perigosa e pediu a Lobo que o ajudasse pessoalmente, caso contrário, o dragão poderia devorar Henry. O Wolf ficou surpreso ao ser solicitado a ajudar. O senhor que entrou na casa acrescentou que não havia ninguém mais forte do que ele na área e implorou que o ajudasse. Nicholas olhou para os homens, que curvavam a cabeça em súplica, e decidiu que faria o melhor que pudesse. No entanto, o mago e o cavaleiro já estavam pensando em como exigiriam um aumento salarial por tal tarefa. O trio se abrigou, e Lobo examinou a área com binóculos. Ele contou pelo menos 12 dragões. O mago presumiu que eles estavam reunidos ali para procriar e que em algum lugar lá dentro devia haver um dragão escondido nas profundezas. Lobo percebeu que não via a princesa Henry em lugar nenhum. O mago hesitou e admitiu que era verdade. O cavaleiro quase deixou escapar que ela estava bem, mas então se corrigiu, afirmando apenas que ela estava viva. O aventureiro queria acreditar. No entanto, os companheiros sentiam um grande peso na alma por causa das próprias mentiras. O cavaleiro perguntou o que fariam em seguida. Em resposta, Lobo espalhou no chão tudo o que havia trazido consigo. Descobriu-se que eram remédios e as ferramentas para fazê-los. Ele disse aos seus companheiros atônitos para simplesmente observarem. O Wolf começou a moer as ervas e espalhou a mistura resultante sobre os troncos empilhados, depois segurou a tocha perto deles. Uma densa fumaça subiu das chamas, envolvendo os dragões. Sob sua influência, os monstros adormeceram um após o outro. O cavaleiro observou que dragões tendem a ser muito resistentes a tais efeitos. O mago perguntou com interesse se Lobo revelaria a composição de seu remédio. Ele respondeu que aprendera com um aventureiro que conhecia e prometeu revelar a receita assim que a tarefa fosse concluída. O mago agradeceu e perguntou o preço, mas Lobo recusou. Ele explicou que havia recebido esse conhecimento de graça, então não cobrou nada. Na verdade, encontrou a receita em um livro que a mãe de Reminia lhe deixou. Mudou os ingredientes, mas o remédio aparentemente funcionou. O aventureiro conduziu seus companheiros pela encosta. O cavaleiro, que caminhava atrás, perguntou-se de onde o aventureiro de nível D havia tirado aquelas técnicas de luta contra dragões. O mágico virou-se para o cavaleiro atrasado e perguntou-lhe o que estava errado. Enquanto isso, do outro lado da serra, o duque observava a cena através de seus binóculos. Henry perguntou-lhe o que ele achava de sua noiva. Hyrule admitiu que havia algo incomum em Wolf e que ele não parecia ter vivido em estado selvagem a vida toda. Exultante, a princesa tentou esclarecer se isso significava seu consentimento ao casamento, mas seu pai a interrompeu com uma recusa retumbante, explicando que ele apenas havia acalmado os dragões, não os assustado. Henry teve que tapar os ouvidos para não gritar. Ela ficou tão chateada que quase caiu no choro, mas rapidamente se recompôs, garantindo-lhe que não havia problema, porque o Senhor Lobo certamente seria capaz de derrotar os dragões. Ele juntou as mãos em um gesto de prece e olhou para o céu. Todos os presentes sentiram uma forte rajada de vento e cobriram a cabeça. Uma enorme serpente alada descia rapidamente do céu. Enquanto isso, na capital real, Ciri estava sentada no sofá com um livro, e Reminia, com as mãos no rosto, olhava entediada para o vazio. Ela pediu que ele a deixasse ir para casa. Ciri recusou furiosamente, lembrando-a de que havia devolvido todas as ferramentas e materiais mágicos que o país lhe dera por iniciativa própria.
Por isso, a direção do Instituto de Pesquisa se interessou por ela. Ele explicou que ela teria que ficar lá até que o equipamento experimental que havia solicitado chegasse. Herminia, como se ignorasse a conversa, disse que estava preocupada com o pai. Ela explicou que estava preocupada com a possibilidade de uma mulher o estar traindo. Ciri riu, considerando a possibilidade de ser algo improvável. Enquanto isso, o Wolf e seus companheiros examinavam um dos dragões adormecidos. O mago não conseguia acreditar que os dragões estivessem realmente dormindo e estava cada vez mais impressionado com o conhecimento e a habilidade do aventureiro de nível D. O próprio Wolf não ficou menos surpreso. Embora tivesse aprendido muito com os livros, em suas batalhas recentes demonstraram uma força desproporcional e uma agilidade incrível. Só uma pessoa conseguiria fazer algo assim. Lobo percebeu que a segurança da princesa era primordial agora. Ele sugeriu que a procurassem enquanto os dragões dormiam. Himate coçou o rosto e pareceu confuso, assim como o mago. Ambos rapidamente inventaram uma nova versão dos acontecimentos. O aventureiro ficou surpreso, mas entendeu que a ordem original viera do Duque Rifalas e era para destruir os dragões. Himate concordou, acrescentando que, se a princesa retornasse sem eliminar os monstros, Henri poderia ser punida. Portanto, o cavaleiro argumentou que, para o próprio bem deles, era necessário destruir os dragões. Lobo notou que havia muitos inimigos, mas seus interlocutores garantiram que lutariam contra ele, mesmo reconhecendo a magnitude da ameaça. Depois de pensar um pouco, o Wolf desenhou um diagrama do dragão no chão, circulando sua cauda, e sugeriu cortá-la. Os Ivernes, sendo criaturas mágicas, são excelentes voadores, mas se movem lentamente no chão. Perder a cauda os desequilibraria durante o voo, transformando-os em cadáveres indefesos. Devido à capacidade regenerativa, não há receptores de dor nessa parte do corpo, então eles não deveriam despertar. O mago entendeu a ideia e concordou que isso facilitaria a eliminação dos inimigos. Tudo o que restava era agir imediatamente. Ele lançou o feitiço Lâmina de Vento e mirou na cauda do dragão mais próximo. O cavaleiro tinha que trabalhar com uma espada e involuntariamente invejava aqueles que possuíam magia. O mago respondeu que a esgrima de Himate era equivalente a um nível A, ou até superior. Naquele momento, Dallas sentiu o perigo vindo de cima e olhou para cima, vendo uma serpente se aproximando. Já estava juntando chamas na boca. O mago ficou surpreso ao ver que uma delas não havia adormecido. Lobo, que estava por perto, saltou instantaneamente, interceptou o caminho do inimigo e, com um golpe poderoso, atingiu-o na cabeça com sua espada. Seus companheiros assistiram, espantados, enquanto ele aterrissava, e a serpente, partida ao meio, caía do céu. Himate notou que ele havia cortado seu corpo, e o mago acrescentou, ao meio, e com uma lâmina de aço, ainda por cima. Midris declarou que deixara a batalha em suas mãos e foi pessoalmente encontrar Henri. Ele foi sozinho para as profundezas da mina, esperando mentalmente que ela estivesse bem. Ao avançar, notou um ovo rachado e vazio no centro da caverna. Isso significava que a dragão-mãe não estava lá, mas o calor da casca indicava que ela estava por perto. Henri também não estava à vista. Naquele momento, um rugido furioso foi ouvido vindo da saída, e Midris correu de volta para onde a dragão-mãe descia do ar sobre o grupo. O Duque correu em direção a eles, gritando para Himate e Dallas ajudarem Henri. O mago entrou em pânico e perguntou se a princesa não estava com ele. Lobo não entendia por que ela deveria estar com o Duque. Himate, olhando através de binóculos, notou que Vampira estava presa nas garras do monstro. O Duque confirmou que a Mãe Dragão havia sequestrado sua filha e implorou que ele a salvasse. Enquanto isso, o monstro estava pegando fogo na boca. Os companheiros ordenaram que o Duque se afastasse. O mago ergueu um escudo de vento, mas o feitiço amorteceu apenas parcialmente o ataque e não salvou a todos. Dallas perguntou se o Duque, sentado no chão, estava bem. O cavaleiro comentou tristemente que, sem um guerreiro de nível A, eles estavam condenados. Então,
Lobo se adiantou e disse a Rimate que distrairia o dragão enquanto ele resgatava a princesa. Ele aconselhou atacar a cauda com magia, para que mesmo um oponente tão grande perdesse o equilíbrio. O mago concordou em tentar. O duque o lembrou de que Lobo era apenas um aventureiro de Renki-D. Ele respondeu que era uma honra para ele lutar sob o comando do Grão-Duque e garantiu que eles definitivamente salvariam Lady Henry. Ele pediu para confiar a eles o destino de sua filha. Com um salto poderoso, Lobo se viu diante do dragão e o atingiu na cabeça com sua espada. Mas o monstro sobreviveu e tentou agarrá-lo com a boca. O mago abaixo conseguiu lançar um feitiço, atingindo a mãe dragão. O monstro enfurecido tentou cuspir chamas em Dallas, mas o Wolf atacou novamente e atacou, fazendo com que sua espada rachasse e quebrasse. Ele ficou surpreso por um momento, mas logo recuperou os sentidos e cravou o fragmento da espada diretamente na cabeça do inimigo. O monstro afrouxou as pernas de dor, libertando a princesa. Ela caiu no chão, mas Rimas conseguiu segurá-la enquanto o duque observava em choque. O cavaleiro pousou suavemente com Henry nos braços perto de Lobo e, atônito, perguntou a Midris quem ela era. Enquanto isso, na capital, Rimínia, que havia adormecido em sua mesa, acordou de repente gritando. Ela havia sonhado que seu pai estava em perigo. Valt, ignorando-a, simplesmente ordenou que ela parasse de dormir em sua mesa, pois seu turno ainda não havia terminado. A menina implorou a Ciri que a deixasse voltar para casa, assegurando-lhe que algo devia ter acontecido com sua mãe. Ele a lembrou de que, antes de partir, havia cuidadosamente fortalecido as habilidades de seu pai e que nada lhe aconteceria. Mas Rimínia ainda estava preocupada, então o repreendeu por seus caprichos infantis. De repente, ele fechou os olhos, estendeu a mão e começou a recitar um feitiço, pedindo à árvore sagrada a bênção da água pura e proteção contra o mal. Ele invocou a chave sagrada dos poderes exorcistas de demônios e convocou a espada da aurora boreal, uma arma capaz de destruir a escuridão mesmo ao anoitecer. Mais uma vez, Ciri não entendeu o que ele tinha em mente. 2 selos mágicos brilhantes apareceram diante dela, sua luz cegando até mesmo aqueles fora do laboratório. Ciri ficou impressionada e duvidou que fosse um sonho. Uma arma sagrada apareceu bem à sua frente, e Rimínia imediatamente a enviou para outro local com um feitiço. Quando Ciri a questionou, ela respondeu que a havia dado ao seu pai. Ele garantiu a ela que o Wolf não ficaria confuso mesmo se a espada aparecesse inesperadamente, por exemplo, enquanto ele estivesse cozinhando. A lâmina deveria desaparecer assim que o perigo passasse e, portanto, na opinião dele, não haveria problema. Ciri agarrou a cabeça, percebendo que já havia muitas dificuldades. Enquanto isso, na caverna, o Wolf estava diante da mãe dragão, que se levantava. O mago ficou impressionado com a capacidade dela de se mover após sofrer ferimentos. Com a arma quebrada, o aventureiro não conseguiu desferir um golpe fatal, mas naquele momento, uma luz ofuscante brilhou à sua frente, e a mesma espada surgiu no ar. Ele não entendia de onde vinha, mas imediatamente percebeu que, com sua ajuda, conseguiria levar a luta até o fim. Segurando a arma pelo cabo, percebeu que era mais forte que cobre, mas leve como uma pena. Começou a suspeitar que uma espada sagrada se erguia diante dele e se perguntou se era um milagre ou a atenção de sua filha. No entanto, uma coisa era certa: com tal arma ele seria capaz de derrotar o dragão. A mãe dragão cuspiu uma torrente de chamas, mas Lobo as desviou facilmente com sua nova espada. O fogo refletiu de volta na fera. Aqueles atrás dele não conseguiam acreditar que ele havia conseguido desviar o sopro do dragão. O aventureiro virou-se para seus companheiros, mas naquele momento a princesa correu em sua direção, chamando-o pelo nome. Ela notou com alívio que ele estava seguro. Henry notou a espada em suas mãos e a considerou um presente de uma deusa caprichosa. Então, deixando a conversa de lado, Lobo anunciou que distrairia a mãe dragão e que os outros deveriam atacar. De repente, outros dragões começaram a aparecer de todos os lados. O barulho deve tê-los acordado, mas nenhum deles tinha cauda, o que os atrasou. O mago invocou o escudo de vento.
A princesa desembainhou a espada da família e, passando por Lobo, disse-lhe para não se preocupar, assegurando-lhe que cuidariam do resto dos inimigos. Erguendo sua espada, ele deu ordem para que todos avançassem para cobrir o Wolf. O duque exigiu em voz alta que o aventureiro lhe mostrasse como mataria a mãe dragão. O Wolf pediu com um leve sorriso que ela confiasse nele. Rimini sentou-se no sofá e comeu alegremente grãos de milho fritos, moídos e fritos em óleo. Ciri entrou no escritório, desculpando-se por incomodá-la. Ela perguntou o quão poderoso era o feitiço de fortalecimento que ela havia lançado em seu pai. A garota, animada, quis lhe contar mais, mas Ciri admitiu que só queria passar um tempo com ela e perguntou que tipo de monstros ela achava que conseguia controlar. Segundo ela, uma luta com uma criatura de classe A poderia ser perigosa para ele, especialmente se ele, possuindo magia, tentasse testar sua força em um oponente mágico mais forte, correndo o risco de ferimentos graves. Ela simplesmente riu, assegurando-lhe que tudo ficaria bem com o pai, porque ele era forte o suficiente. Ela, astutamente, mudou de assunto e pediu novamente para ir para casa, mas foi imediatamente negada. Enquanto isso, na mina, o Wolf cometeu um erro fatal e perdeu o braço. Todos ficaram paralisados de horror, percebendo que um movimento errado lhes custara um preço terrível. O oponente de classe A era forte demais. A princesa correu em sua direção, gritando seu nome, mas seu caminho foi bloqueado por novos dragões que a cercaram, junto com o mago e o cavaleiro. A ameaça pairava sobre todos eles, e ela não conseguia mais alcançar Lobo. Os olhos do homem estavam escurecendo, ele estava perdendo muito sangue e estava segurando o coto do braço ferido. Mas ele não iria desistir. Por Henry, Himate, Dallas, o duque e, acima de tudo, por sua filha e pela promessa que havia feito a ela, ele tinha que se levantar. Ainda não é sua hora de morrer. Com um grito furioso, ele liberou seu poder interior, e uma luz ofuscante envolveu tudo ao seu redor. Diante dos olhos de todos, seu braço ferido foi restaurado. O cavaleiro, atônito, pensou que era imortal. O mago explicou que se tratava de uma regeneração temporária, um feitiço que normalmente buscava uma cura gradual. Mas a restauração completa do membro era um caso excepcional. Lobo olhou para a nova mão com um leve sorriso, percebendo que sua filha havia exagerado nos cuidados. Ele cerrou os dedos em punho, sentindo a força retornar. Agora estava pronto para lutar novamente. O dragão cuspiu uma torrente de chamas, mas Lobo se esquivou facilmente, ergueu a espada e saltou direto para a boca do monstro. Lembrou-se do erro anterior, quando o grito de guerra o paralisou, e estava determinado a não repeti-lo. Ativando a aceleração, ele desferiu uma série de golpes rápidos e precisos no inimigo. O monstro rugiu ainda mais alto do que antes, preparando-se para um ataque decisivo, mas Lobo já estava pronto para dar seu golpe final. O golpe poderoso caiu com tanta força que as nuvens acima da mina foram dispersadas pela explosão. Lobo ficou de pé, respirando pesadamente, encarando o dragão derrotado, e a espada que ele segurava começou a se dissolver no ar. A princesa correu e o abraçou com força. Ela sustentou o olhar dele, e ele ficou atordoado. Na frente de todos, ela disse que sabia da vitória dele e o beijou na bochecha. O aventureiro não entendia bem o que estava acontecendo, e o sol já estava nascendo sobre as montanhas libertadas. Mais tarde, o Wolf subiu as escadas da mansão, maravilhado com o luxo que o cercava: lustres de cristal reluzentes, limpeza impecável, um retrato do grão-duque. Lembrou-se de que o convite era uma recompensa por derrotar os dragões. Enquanto se preparava para o encontro, queria parecer digno, mas a diferença de status era evidente. Era perceptível até no comportamento dos criados. Imerso em pensamentos, ele de repente percebeu que havia esquecido de trocar de roupa íntima. O mordomo o chamou e sugeriu que entrasse e descansasse. O Wolf foi conduzido a uma enorme casa de banhos com vasos, uma cachoeira e uma estátua de pedra de um leão elevando-se sobre o salão. O espaço era tão amplo que o lembrava dos banhos públicos da capital, onde já estivera antes, mas estavam sempre lotados e barulhentos. Ali, porém, reinava a paz e a tranquilidade.
Para ele, tal luxo era uma recompensa inestimável pelas provações que havia superado. Ele mergulhou na água morna, fechou os olhos e relaxou completamente. Sem que ninguém percebesse, outro homem entrou na banheira. Uma voz o chamou de trás do vapor e, quando ele se virou, viu Lady Henry, enrolada apenas em uma toalha que mal escondia sua figura. Os olhos do homem se arregalaram involuntariamente e ele se virou rapidamente. A princesa, sem pudor, declarou que viera lavar suas costas, o que o deixou ainda mais confuso, pois tal coisa era completamente imprópria para sua posição. No entanto, a garota insistiu, perguntando se podia incomodá-lo. Um leve constrangimento era evidente em sua voz e em seus movimentos. Lobo, como se estivesse perdendo o bom senso, concordou, mas somente se ela lavasse suas costas. Então, ele se viu sentado em uma cadeira, coberto com uma toalha, enquanto a princesa massageava suas costas delicadamente. Quando perguntado sobre como se sentia, ele admitiu que era agradável e comentou que fazia muito tempo que ninguém lhe demonstrava tanto carinho. Quando perguntado sobre o motivo do gesto, ele respondeu que era uma forma de agradecê-la e, ao mesmo tempo, pedir desculpas. Ele perguntou a ela, perplexo, do que ela era culpada, e a garota explicou que havia escorregado e caído de costas acidentalmente. Naquele momento, ela sentiu o corpo dele roçar no dela, e o sangue lhe inundou o rosto. Tentou controlar os pensamentos, lembrando-se de sua idade e status. Apenas o fino tecido da toalha permanecia entre eles, e ela sabia que não devia ceder à tentação. Tentando se afastar, Henry escorregou novamente e caiu para trás, e a toalha escorregou de seu corpo, indo parar bem no rosto do aventureiro. Após retirá-lo, ele congelou involuntariamente ao ver a garota completamente nua. A princesa, percebendo seu olhar, admitiu sentir-se desconfortável com tanta atenção. O Wolf se recompôs rapidamente, entregou-lhe o pano e perguntou se ele estava bem. Henry, envergonhada, baixou o olhar e se desculpou, explicando que sempre se distraía quando não estava segurando uma espada. O homem garantiu que não havia problema, inclusive ressaltando que essa característica só aumentava seu charme. Ao ouvir isso, ela sorriu. Naquele momento, uma criada entrou na casa de banhos, anunciando que os preparativos estavam prontos. A princesa gritou de surpresa e, após se despedir de Lobo, disse que se veriam em breve e foi embora. Deixado sozinho enquanto se vestia, ele pensou que deveria esquecer o incidente o mais rápido possível. Vestiu a camisa e saiu para o corredor, onde uma empregada o parou e pediu que esperasse. Diante dele estava um guarda vestido com trajes completos e lanças. Um momento depois, o duque apareceu, trajando um terno luxuoso e com uma aparência majestosa. Ao seu lado estava Henrique. O duque agradeceu a Lobo pelo feito, e o homem, sem perceber, notou que sua filha estava deslumbrante. A princesa usava um longo vestido branco com um decote profundo e laços nas costas, e seu cabelo estava cuidadosamente preso para trás. As bochechas de Wolf coraram e ele rapidamente desviou o olhar. O duque elogiou a vitória sobre a Mãe Dragão e ofereceu ao herói qualquer desejo que ele buscasse realizar. A princesa ouviu com um sorriso fraco, e atrás dela estavam o mago e o cavaleiro. Lobo, gaguejando, disse que estava apenas agindo para ajudar Lady Henry e que não precisava de recompensa. O duque, suspirando, notou seu altruísmo, mas ofereceu outra opção. Esta proposta era um convite para entrar ao serviço da casa do duque. Os termos incluíam um salário decente, condizente com um aventureiro de classe A, e o posto de capitão, bem como a oportunidade de adquirir uma casa na capital. No entanto, Midris curvou-se educadamente e recusou a oferta, explicando que havia se aposentado dos negócios e só sonhava com uma vida tranquila na vila. Henrique interveio, ressaltando que o pai dela admirava sua força, mas Lobo insistiu que seu objetivo era preparar um lugar para o retorno da filha. O duque, sorrindo, reconheceu sua teimosia. Após aceitar a rejeição, ele se ofereceu para pelo menos aceitar o prêmio como um sinal de gratidão. Seria uma vergonha para a casa de Rifalas deixar o Salvador ir sem algum tipo de recompensa. O Wolf sugeriu que, em vez de uma recompensa pessoal,
comprassem os bens de um comerciante que ocasionalmente visitava sua aldeia. Essa moça certa vez lhe dera uma espada como sinal de gratidão por tê-lo salvado, embora tivesse tentado vendê-la ela mesma. Ele se oferecera para pagá-la diversas vezes, mas ela sempre recusara. O duque ficou impressionado com a importância que Wolf dava ao bem-estar e à felicidade das pessoas ao seu redor. No entanto, o homem acreditava que seu pedido seria recusado. No entanto, o duque, tossindo levemente na mão, assegurou-lhe com moderação que, se esse fosse o seu desejo, ele o concederia. Os bens seriam comprados pelo preço mais alto. Estalando os dedos, fez um sinal para o mago e o cavaleiro, e eles curvaram a cabeça em silêncio. O duque acrescentou que um dia o mundo descobriria seu poder, e então haveria aqueles que estariam ainda mais ansiosos para usá-lo ou pedir ajuda do que ele. Estava curioso para ver o que Lobo faria em tal situação. Deixou essa tarefa de lado até o próximo encontro, oferecendo-se para levar a princesa consigo, se ela quisesse. As palavras confundiram o aventureiro. Henry, abaixando o olhar, aproximou-se dele e admitiu que precisava saber a verdade. O Wolf repetiu sua confissão de que a condição para aprovar o casamento era a eliminação do dragão na mina, e a história do sequestro da princesa era uma invenção para atraí-lo. A garota, sentindo-se culpada, implorou por perdão. Ela o viu levantar a mão e fechou os olhos, como se esperasse um golpe. Em vez disso, o Wolf gentilmente colocou a mão em sua cabeça, dizendo-lhe que o mais importante era que ela estava bem. Mentir era ruim, mas ela se desculpou, e isso foi o suficiente. Seus olhos brilharam com lágrimas ao ouvir aquelas palavras. Ela cruzou os braços sobre o peito e ficou de pé, com a cabeça baixa. Henry admitiu que gostaria de vê-lo novamente. O Wolf respondeu que, se algum dia passasse pela aldeia dela, definitivamente deveria visitá-la. No entanto, ele a alertou de que vivia modestamente e que ela não deveria esperar uma recepção suntuosa. A moça prometeu, com um sorriso, que definitivamente viria. Na aldeia de Nikiras, Lobo acordou e bocejou. Depois de derrotar o dragão e visitar o duque, ele descansou por 3 dias, se recuperando. Espreguiçando-se, murmurou que a velhice não era nada agradável e decidiu ir dar uma olhada no jardim. Ele preparou o café da manhã, vestiu a camisa e apertou o cinto. Deu um tapa em si mesmo, saiu de casa e viu uma multidão reunida no mesmo lugar. Presumiu que alguém tivesse chegado. O palpite se confirmou. Entre as pessoas, havia uma princesa com um martelo nas mãos. Ao ver o lobo, ela correu imediatamente. Descobriu-se que por perto estavam um mágico e um cavaleiro, ocupados construindo uma casa. Midris, surpreso, perguntou se eles realmente haviam decidido se mudar para a vila. O mago explicou que seria a base do seu esquadrão Libélula Azul, de onde poderiam proteger os assentamentos vizinhos. O cavaleiro acrescentou que, ao retornarem para casa, decidiram que seria mais eficaz. O pai da princesa o aconselhou a seguir o exemplo do Senhor Lobo e aprender com ele. Os aldeões, ao saberem das intenções do esquadrão, expressaram alegria, pois agora podiam se sentir seguros. Henry se aproximou, pegou a mão de Wolf e sorriu calorosamente, dizendo-lhe que tinha seu apoio. Ele, envergonhado, coçou a nuca, com as bochechas corando novamente.